A minha ideia era pegar um trem-bala de Tóquio para Sapporo para ver o festival de inverno que acontece todo ano. Porém, a hospedagem em Sapporo estava muito cara por causa disso, do festival, então eu acabei me hospedando em Hakodate e pegando um trem para Sapporo no outro dia, porque era próximo. Eu passei pouco tempo na cidade, somente a noite que eu cheguei. Eu saí cedo para Sapporo no outro dia, voltei para dormir de novo e fui embora cedo na manhã seguinte. Hakodate já foi a maior cidade da ilha de Hokkaido, que é essa parte do Japão que é mais fria, essa parte ao norte. Mas ocorreu um grande incêndio aqui em 1934 que acabou diminuindo bastante o tamanho da cidade, né? A cidade era bem calma e tinha uma sensação bem diferente do que eu tinha visto no Japão até então, né? Que era só uma pequena parte de Tóquio e o Monte Fuji, uma cidade que fica ali próxima dele. Esse lugar que eu fiquei aqui, ele custou 5.000 ienes por dia, que na data do vídeo, que é fevereiro de 2024, isso estava valendo cerca de 190 reais. Eu gostei porque era bem tradicional, tinha banheira, futon, que é essa cama no chão, além do tatame e de outras coisas comuns em casas tradicionais japonesas. Agora aqui é Sapporo mesmo, que é a maior cidade da ilha de Hokkaido, a segunda maior ilha do Japão, e também é o lugar que acontece o festival de inverno todo ano, né, que é o motivo pelo qual eu vim inicialmente. Esse festival ele ocorre desde 1950, quando dois estudantes locais eles decidiram fazer 6 estátuas de gelo, de neve, e expor no Odori Park, que é exatamente este mesmo parque que eu tô agora. A partir desse ano, isso foi crescendo até que se tornou o festival de inverno mais famoso do Japão. Atualmente, ele acontece durante 7 dias seguidos, da primeira ou da segunda semana de fevereiro. Essa data específica ela varia por questões climáticas ou de organização mesmo. Mas algumas outras datas no Japão elas variam porque elas são baseadas no calendário lunar, que é baseado nas fases da lua, né? E isso muda a data no calendário gregoriano que a gente utiliza. E uma dessas datas são as datas de algumas datas relacionadas à religião do Shintoísmo, que é a religião original do Japão e que inclusive não foi a religião original de Hokkaido por muito tempo. E ela não foi porque essa ilha ao norte do Japão, mais próxima da Rússia inclusive, ela foi o último grande território a ser assimilado pelos japoneses, né? Hokkaido era conhecida como o país do povo Ainu. Sapporo é uma cidade mais recente, essa cidade que eu tô agora. Ela foi desenvolvida com a ajuda dos Estados Unidos, isso alguns anos depois da Segunda Guerra Mundial, antes de 1950 também, né? Que é a data do primeiro festival. Já existia essa cultura deles fazerem esses tipos de estátuas nesse período do inverno. Mas ela havia sido interrompida no período de guerra, da Segunda Guerra Mundial. Quando esses alunos iniciaram isso ali em 1950, acabou ganhando uma notoriedade e organização maiores, porque serviu como um alívio dos tempos que eles tinham passado ali da guerra. O festival ele acontece principalmente em 3 áreas, que é essa que eu tô, que é o Odori Park, o maior dos 3 lugares e também o mais visitado. Ele tem bastante estrutura de neve a céu aberto, de diferentes temas, e também tem algumas atrações de inverno, como esporte, atividade, barca de comida, bebida, esse tipo de coisa. São várias quadras, elas são divididas por seções. Tem um mapa no site deles, tem área para escultura de neve, só dos moradores da cidade. Tem competições internacionais, tem área para canais de TV, então tem alguns quarteirões que eles têm bastante personagem de anime, de mangá e esse tipo de coisa. Tem também a área de Tsudome, que é a mais focada em atividades de inverno. Tem alguns tobogãs, áreas de descanso. Tem atrações para crianças, tanto a céu aberto quanto em salas climatizadas. Dos 3 locais, ele é o local com maior variedade de atividades. Tem labirinto de gelo, tem quadra para o pessoal brincar com a neve e fazer boneco de neve. Tem competição escolar de esculturas de neve, tem campeonato de mira com bola de neve e tem mais um monte de coisa, né? É menos focada em esculturas e mais em atividades, diferente da primeira área no Odori Park. E por último tem a área de Susukino, que ela vai ser focada naquelas esculturas esculpidas em gelo, que são as mais transparentes, né? As esculturas que elas estão ali no Odori Park, elas são modeladas com neve, que elas são menos transparentes. A diferença visual que eu consigo definir é isso. No festival de 2025, eles tiveram 60 esculturas dessas esculpidas no gelo nessa área. Ela também é uma área a céu aberto, que nem no Odori Park. Todos os 3 locais, as 3 áreas, elas possuem praça de alimentação, banheiros, lugares para descanso e outros tipos de suporte que o pessoal que está no festival pode precisar. Infelizmente, eu só consegui visitar o Odori Park, que é esse que eu estou mostrando em vídeo, mas felizmente eles têm bastante informações no site deles
Então é por isso que eu tô mostrando fotos dos outros 2 locais, porque eu só pude gravar no Odori Park, não deu tempo de ir nos outros. E voltando a falar sobre Hokkaido, apesar dele ter sido o país dos Ainus no passado, uma pesquisa que foi feita em 2013, ela constatou que só existem cerca de 17 mil Ainus vivendo na ilha de Hokkaido. E isso representa cerca de 0,3% da população de 5 milhões de japoneses que vivem em Hokkaido, menos de 1%. Então pouquíssimo se nota na ilha a respeito desse povo que viveu aqui, né? Que eles foram completamente assimilados pela etnia dos Yamatos. No caso, eles são a etnia em grande maioria no Japão, 98%. Os outros são considerados indígenas, eles estão aqui há mais tempo que os Yamatos, mas aí teria que ter um vídeo só pra falar disso. Eles foram assimilados pelos Yamatos, assim como os Yamatos também fizeram com os Ryukyuanos, que são aqueles que viveram nas ilhas de Ryukyu, que é onde fica Okinawa. Okinawa vocês devem conhecer, que é a ilha mais ao sul. Então são os 2 povos que viviam no extremo norte e sul do Japão. Eles não eram da mesma etnia que aqueles que dominavam a maioria das regiões por ali, que eram os Yamatos. Os Ainus eram um povo completamente distinto, tanto culturalmente quanto nas características físicas. Eles possuíam bem mais pelos e não possuíam os olhos que a gente costuma associar ao Japão e aos outros países próximos. Então dava para facilmente diferenciar os dois, não era como se fosse uma variação genética dos Yamatos, era uma etnia completamente diferente, além de possuírem religião e idioma próprios. O festival de inverno ele começou como algo local, mas ele aumentou muito com o passar dos anos, atualmente tem até competições internacionais. A vitoriosa de 2024 e 2025 foi a Mongólia. Eu vou estar passando aí na tela algumas fotos das esculturas vitoriosas dos anos anteriores. Essa competição em específico ela acontece desde 1974 e vai fazer a 50ª edição no próximo ano, que é 2026. Tem bastante organização no evento, incluindo vários guardas de trânsito que ficam ajudando a galera a transitar no meio do festival por alguns cruzamentos mais movimentados. Tem também o pessoal que fica jogando material preto no chão, eu não sei exatamente o que é, mas parece ser algo para deixar o chão menos deslizante. Foi minha primeira vez vendo neve nessa quantidade, eu tinha percebido que era escorregadia, já em Tóquio, alguns dias antes, que tinha nevado um pouco. Mas aí tava bem mais, e isso era uma coisa que deixava o clima do local meio engraçado, porque constantemente dava para ver o pessoal andando com muito cuidado, ou caindo, ou rindo de alguém que caiu ou quase caiu. Inclusive eu caí também. Mas infelizmente não gravei ninguém caindo, eu vi os vídeos aí, eu gravei pouco quando eu tava lá. Até porque eu tava prestando atenção em não cair, né? E quem tiver interessado em saber mais sobre os Ainus aqui em Hokkaido, é possível visitar um museu deles, que não fica em Sapporo, fica em outra cidade. Mas em Sapporo, sobre o festival de inverno, ele acontece todos os anos em fevereiro, no começo de fevereiro. Ele é gratuito e é bem fácil de chegar.